Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Poliana Duarte, do Instituto Educomunicação, sou formada em Pedagogia pela Anhanguera e pós-graduada pela IMES. Na aula de hoje a gente vai entender o que é o desenho infantil. Nós vamos entender que o desenho infantil ele pode ser uma forma de revelar o seu desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento cognitivo de uma criança, o desenvolvimento emocional e expressivo. Ele tem sido um objeto de estudo abordado por diferentes profissionais, tais como psicólogos, sociólogos, pedagogos, psiquiatras, educadores, psicanalistas, diversos especialistas. O desenho infantil ele evolui conforme o desenvolvimento da criança. Então, desse modo, à medida que a criança ela cresce, o desenho também ele vai evoluindo significadamente e, consequentemente, ele vai trazer mais mensagens do consciente e do inconsciente infantil. Então, o desenho ele é uma entrada para o mundo da imaginação da criança, ele também é uma entrada para o autoconhecimento, para a livre expressão, é como se fosse uma diversão para a criança, uma linguagem variada para ela, que ela pode usar para se relacionar, para se comunicar com o mundo. Então, eu vou colocar essa citação desse filósofo para vocês, que é: o ato de desenhar envolve a atividade criatura. Vou reiniciar aqui a frase. O ato de desenhar envolve a atividade criadora. É através de atividades criadoras que a criança desenvolve sua própria liberdade, iniciativa e outros que o permitirá. Então, essa frase ela é muito boa, ela é muito importante porque ela demonstra que aquela atividade que a criança realiza de desenho, ela envolve ela fala muito sobre ela mesma, sobre a sua liberdade, sobre si mesma. Então, a magia do desenho sobre a criança é importante entender que através do desenho a criança, ela sem saber, ela diz muito a respeito da vida dela, sobre a personalidade dela. Então, essa outra frase aqui para vocês: o desenho representa em partes a mente consciente, mas também uma maneira mais importante, faz referência ao inconsciente. Ou seja, a gente sabe que o ato de desenhar é uma coisa que a criança faz quando ela está consciente e diz muito sobre o seu subconsciente, sobre o seu interior, sobre o que se passa com ela. Nossa primeira aula, que foi sobre a arte, eu falei para vocês que muitas crianças elas não se comunicam falando com a gente, elas não conseguem falar nem com os pais, nem com os coleguinhas, não conseguem falar o que se passa com elas, sobre o seu interior. E às vezes o desenho ele pode revelar isso, ele pode revelar aquilo que a criança não consegue falar com gestos, com a boca, não consegue falar para você com a fala, mas sim através do desenho. Então a gente sabe que o ato de desenhar faz parte da vida de qualquer criança, pois o desenho manifesta o desejo de representar, mas também ele, antes de qualquer coisa, alegria, é curiosidade, é afirmação, é negação. Ao desenhar, a criança passa por um longo processo vivencial e existencial. O desenho revela o sentimento daquela criança, não só criança, mas também tratando de adultos. O desenho ele revela o sentimento daquele que o produziu e que se modifica a sua vontade de representar as suas angústias, tristezas, alegrias e medos, para exteriorizar as descobertas, as coisas da sua própria vivência. Então, a criança que desenha para se satisfazer, para se realizar, sentir prazer, se divertir, então é um ato de desenhar para a criança, é um jogo que não precisa de companheiro, onde a criança é dona das suas próprias regras. Nesse jogo, a criança ela vai estar só e de maneira divertida, e ela vai ser apenas ela mesma. Então isso traz pra gente aquilo que o desenho é, que o desenho ele é uma forma de expressão, ele pode significar isso para aquele que o desenha, para aquele que o faz. E o desenho, o significado do desenho no papel, certo? Eu vou passar para vocês que quando a criança desenha, ela vai desenhar no papel, óbvio. Podemos dizer, através do desenho da criança, qual é o seu estado de ânimo, como é que ela tá. Se ela começar a fazer um desenho, mas não gosta daquele desenho, ela vai riscar o desenho e no mesmo papel ela vai recomeçar o desenho dela de uma maneira
agressiva, isso pode representar um pouco de agressividade. Porque, por exemplo, a criança está aqui desenhando, ela comete um erro e risca o papel. Faz esse risco. Ela destrói o desenho que ela estava em ação para ela. Isso pode ser um ato de agressividade, pode ser reconhecido como ato de agressividade, nós temos que estar atentos. Mas também pode ser que a criança ela tenha uma outra atitude. Pode ser que a criança ela limpe o desenho, ela apague e ela refaça. Então isso pode significar que a criança está disposta a recomeçar, que ela não tem problema com recomeços. Então algumas crianças preferem também desenhar em silêncio, o que indica que a criança está concentrada. Outras elas cantarolam quando elas estão desenhando, que pode significar que ela está querendo animar o ambiente, está querendo também chamar um pouquinho de atenção. A criança gosta muito de chamar atenção. Quando a criança ela desenha personagens, além de elementos que pertencem ao céu, como lua, sol, passarinhos, no canto superior da folha, representa a curiosidade da criança por buscar coisas novas, sobre imaginação. Então, já desenhar na parte inferior a necessidade de materiais, a necessidade material, pode ser também a necessidade física que uma criança tem. O desenho no centro da folha significa que a criança ela está situada em tudo ao seu redor, no momento atual. E assim essa criança ela se sente segura, certo? Já ao lado esquerdo, pode ser que os seus pensamentos estão no passado. Pode ser que aquele desenho seja sobre um passado, alguma coisa que tenha já sido passada para a criança. A criança não pensa no futuro, ao contrário da criança que desenha no lado direito, que já começa a representação do futuro, do que vem adiante. Então, desenho no lado esquerdo, passado, desenho ao lado direito, já é a presença do futuro. Já, como é que se tratando dos traços? Com traço contínuo, pode entender uma criança dócil, uma harmonia, né, certo? Quando o traço não é cortado por outro, é um traço contínuo. Já a criança busca paz, respeita o ambiente, essa criança ela está tranquila quando é um desenho contínuo. Já o traço contrário do contínuo, o traço manchado, a criança começa a desenhar com entusiasmo, mas logo ela se perde, então ela começa de novo, o que pode significar que o seu desenho não está vindo como ela esperava, também como ela desejava, o que significa também que há uma certa instabilidade entre o que ela deseja e o que ela já possui. Então, já com um traço oblíquo, pode dizer que a criança ela não vai se desviar da trajetória que ela está buscando no desenho, que foi para obter, que ela vai obter o seu objetivo. Esse traço, ele vai definir também a pressão que a criança faz. Se for um traço mais forte, pode indicar o impulso violento dessa criança, ela está tendo algo violento nela, ou pode ser um traço normal, que pode ser a criança num ambiente harmonioso, um ambiente agradável. Então a gente percebe como aquela criança ela desenha no papel, a gente pode observar. Já as formas geométricas, o círculo pode ser interpretado como uma forma positiva, mas também negativa, o que será determinado pelo contexto e pela evolução do desenho. Então isso nós vamos determinar pelo contexto do que se trata. Um simples círculo no desenho não vai definir nada. Uma simples forma geométrica em qualquer folha de papel não vai definir nada. O que vai definir é você, o que vai definir também é o contexto. Você precisa entender, precisa analisar todo o contexto, precisa analisar todo o desenho. Não é só um simples círculo no papel que vai definir isso, certo? Ou um simples quadrado ou qualquer tipo de coisa. Então tem que ser analisado primeiramente o contexto que se encontra. Então, traços amplos e grossos mostram uma certa preguiça, falta de motivação da criança para fazer aquele desenho. Então, um desenho com vários círculos pode ser entendido que a criança prefere coisas pelas quais ela já conhece. Então, ela gosta de passar por aquilo que ela já conhece. Ela não gosta do novo, do atual, do futuro, né? Do que vai vir. Ela gosta daquilo que é contínuo, aquilo que ela já conhece, aquela rotina. Já o quadrado pode simbolizar a solidão. Às vezes a criança, a gente tem que estar alerta para isso. Ela que se desenha pequenininha dentro de um quadrado,
como se ela estivesse presa, como se ela estivesse sozinha, abandonada. Isso pode significar a solidão da criança. Então, o poder da decisão e a determinação também. Mas pode também significar um comportamento, uma atitude rebelde, sabia? Pode não ser esse simples ato de se sentir sozinha, mas também um ato de rebeldia, um ato de uma atitude rebelde que vai vai ser uma reflexão exterior. O quadrado ele é encontrado também nos desenhos de crianças que tem uma grande necessidade de fazer movimentos, ou seja, de queimar energia, de se exercitar. Às vezes pode dizer que crianças assim precisam de mais delicadeza na sua vida. Uma criança com forte caráter, que não muda de opinião com facilidade, tem uma força de espírito, de competição. Então, ele pode ter vários contextos, como eu falei. Uma simples forma geométrica desenhada no papel não diz nada. O que diz é o contexto. Se a criança se desenha pequenininha, um quadrado em volta dela, ela sozinha, ela pode estar se sentindo sozinha, solidão, uma falta de atenção. Será que ela está bem amparada? Como é que está o relacionamento dela com a família? E também pode ser significar um espírito esportivo. Ela pode desenhar quadrados, ela pulando por cima de quadrados, ou ela pode colocar como formas geométricas de exercícios, várias coisas que tem que ser analisado o contexto. Já o triângulo, ele representa o conhecimento. A criança que desenha o triângulo com seu vértice para cima costuma ser uma criança sensível, criativa e intuitiva. É uma criança que sempre está ansiosa para mais conhecimento. Já a criança que desenha com seu vértice para baixo indica uma natureza mais física e material. Sendo assim, a criança procura novos conhecimentos, mas algo relacionado também com o físico do que espiritual, né? Então, esses conhecimentos vão ajudá-la a melhorar a comodidade, a adquirir novas coisas. Então, lembrando de sempre levarmos em consideração o contexto do desenho. Uma simples forma geométrica, uma simples cor no desenho não vai definir com exatidão. A gente leva em consideração todo um contexto. Então eu vou aproveitar essa deixa para colocar para a próxima aula os temas do desenho infantil. Nós vamos falar sobre os temas do desenho infantil, temas repetidos, diversidade de temas, também a originalidade dos temas. E eu vou também deixar para posteriormente falar sobre o significado das cores. Mas sempre lembrando que uma cor no desenho não vai definir aquela cor significa solidão. Não significa que a criança que usar aquela cor de giz, ela tá sozinha, ela tá solitária. A gente analisa o contexto. Agora, essa criança, ela se desenha gritando, aí ela vai e põe aquela cor escura, aquela cor que eu vou passar para vocês, o que cada cor pode expressar psicologicamente para cada criança. Aí ela vai, pega aquela cor e aí ela risca na boca dela como se ela estivesse gritando. Significa que aquela criança, ela quer falar algo, ela quer dizer algo e ela não consegue, ela está passando por alguma coisa. Então, o que a gente vai tirar disso? A gente vai tirar que aquela criança, ela precisa que converse com ela, não é um simples desenho comum. A gente tem que saber distinguir, porque a criança, ela não desenha aquilo por qual ela não passa, aquilo pelo qual ela não está passando ou vivenciando. Ela transmite os momentos da vida, ela transmite os sentimentos através do desenho. Então, uma criança nunca vai fazer um desenho aleatório. Se ela desenha uma casa com a família, ela desenha ela e a família, sol, estrelas ou nuvens. Ela vive aquele contexto, ela tem uma casa, ela mora com a família dela, ela vê o céu quando ela sai de casa, ela desenha aquilo que ela já vivenciou, que ela já presenciou. Então, uma criança nunca desenha algo que ela não presenciou, certo? Uma criança que ela faz desenhos, exposições sexuais, por exemplo, ela faz um desenho de um casal, uma posição suspeita que você vai olhar, o adulto, ele vai conseguir identificar, ele consegue identificar, eu garanto isso, que consegue sim. Você vai olhando, você vai ver que aquilo, você vai ter que chamar aquela criança para conversar. Você tem que analisar de onde aquela criança tirou aquilo, é preciso de uma conversa. Porque se ela fez aquele desenho, ela presenciou aquilo, em algum local aconteceu algo
pode estar acontecendo com ela no pior dos casos, então é preciso analisar. Já aconteceu um caso, numa escola já que eu trabalhei, a criança ela fez um desenho que parecia um ato sexual e foi identificado pela professora, e a professora conversou com a criança não falou muito, e aí a escola tinha uma psicóloga que trabalhava lá, e ela também chamou a criança para conversar, e aí acabou tirando que a criança ela gostava de dormir no quarto dos pais, certo? Ela tinha um quartinho dela, mas insistia para dormir no quarto dos pais. Aí ela acordou, né, com o barulho dos pais e acabou vivenciando, né, vendo o que ela não deveria. E ela não conseguiu identificar aquilo, porque uma criança ela não entende o que é. Então ela só identificou como um ato violento, uma coisa ruim, uma coisa foi assustador para ela. Ela continuou fingindo que estava dormindo. E né, ela falou isso para a psicóloga que presenciou a cena, falou como foi, descreveu tudo, então ela viu tudo e fingiu que continuava dormindo. E foi uma situação, né, que tiveram que ser chamados os pais, foi constrangedor para os pais. A gente tirou isso já de lição, que a criança ela faz aquilo que ela presencia, se ela desenhou é porque ela viu. Então foi analisado se realmente foi só aquilo, se ela realmente só viu, ela não soube identificar o que era, mas isso é assustador. Uma criança ela não tem ainda discernimento para entender o que é um ato sexual, ela ainda não tem esse discernimento. Então para ela foi assustador, é como se o pai estivesse agredindo a mãe dela, então ela desenhou aquilo que ela viu, ela não entendeu o que era, ela ficou assustada. Os pais foram chamados na escola, teve uma conversa com um assistente social, foi uma coisa constrangedora. Então a gente tira isso de lição, que a criança ela faz aquilo que ela presencia. E uma outra lição acredito que atualmente deva ser até crime a gente manter atos sexuais no mesmo ambiente que tem uma criança, tá? Então atentos nisso, a gente não pode fazer algo perto de uma criança achando que ela está dormindo, achando que ela não vai ver, achando que ela não vai prestar atenção, que não entende, mas ela pode não entender, mas ela pode presenciar, ela pode gravar isso na memória, pode acarretar traumas. Então é uma coisa ruim, então é uma situação ruim. Então não deve ser feito nada perto de uma criança, no mesmo ambiente, mesmo que a criança ela esteja dormindo. Hoje é compactuado, eu não sei o número da lei, eu não estou preparada para esse tema, só foi um tema a mais que eu estou citando para vocês. Mas a gente nunca deve fazer nada, porque é crime a gente está fazendo qualquer coisa perto de uma criança, além de ser, eu não seria capaz, além de ser uma coisa absurda. Então vamos tirar isso como base, que a criança ela faz aquilo que ela presencia. Se ela desenha uma casa com uma família feliz, é porque ela vivencia uma casa com uma família feliz. Se ela se desenha só ela é a mãe dela, agora se ela desenha ela, o pai e a mãe. Agora se ela não tem um pai presente, desenha um pai, talvez seja uma necessidade, um pai nos desenhos infantis talvez seja uma necessidade de uma presença paterna na vida dela. Então tem todo um contexto que a gente precisa analisar, mas a gente precisa ter como base que a criança ela desenha aquilo que ela vivencia. Então para a próxima aula nós vamos falar dos temas dos desenhos infantis. Aguardo vocês lá!